Família, suave? Eu sou o Bin e esse daqui é o 88 Podcast, programa que é feito com você e pra você que, assim como eu, é fofoqueiro, gosta de ouvir, gosta de contar história, gosta de aprender de coisas diversas, tá? Então esse programa também é feito pra você. E hoje, além de uma entrevista, a gente vai ter uma aula, uma palestra aqui. Estávamos conversando um pouquinho antes aqui, tá? Muito prazer, muito obrigado. E o nosso convidado de hoje é o Leandro de Oxóssi. Muito prazer por vir. Já vou agradecer de antemão por dois motivos. Primeiro, se eu não agradecer agora, é muito provável que no final eu esqueça. Segundo, é o mesmo do primeiro. Tudo bom contigo, Leandro? Tudo bem, graças a Deus e aos orixás. Assim seja, que permaneça. Sentindo à vontade, Tô tranquilo. bem à vontade, tranquilo, esperando e ansiosamente para que esse papo seja um papo bem próspero. Vamos falar, vamos fofocar, vamos falar da vida, vamos falar de religião, vamos falar de tudo, porque, igual a gente estava falando no começo, atrás de um babalorixá existe um ser humano, existe uma pessoa também, né? Então, antes de começar de falar sobre a parte de candomblessista, a parte de ancestralidade, primeiro vamos falar um pouquinho do Leandro. Eu sou a melhor pessoa para falar de mim. Então fale! Sei coisas absurdas sobre mim. Eu costumo falar isso. Conte um pouco de você, assim. Leandro por Leandro. De Leandro por Leandro. Bom, eu acredito que a minha maior identificação de mim para comigo mesmo é estar sempre. Eu sou uma pessoa que eu sempre quero estar. Tanto no ambiente de família, tanto no ambiente de trabalho, eu quero estar. E o estar no sentido de estar mesmo. Adoro conversar, bater papo, falar da vida dos outros. E no meio do caminho já dá um problema, porque você já tem que resolver um problema de um com o outro com um. E eu sou esse cara que faço toda essa matemática de estar ali, estar aqui, organizar festas de família, casamento, cerimônias da família, eu que corro atrás, que faço organização, ir pra cozinha. Então, eu sou de Leandro para Leandro, eu sou o Leandro de tudo, de todos, né? Eu quebra galho, faz tudo. Resume, E isso é a minha vida, isso é o meu eu. E sem isso eu não me encontro. Várias vezes eu já tive alguns conflitos internos por conta de situações na qual eu não podia estar e fazer e tomar a frente por N situações. De repente era uma coisa elaborada que tinha sido organizada de uma forma e eu gosto de fazer parte dessa situação toda. Então, eu tive vários conflitos com relação a isso, porque eu gosto de estar na situação. Conflitos normalmente internos. Internos. Geralmente, internos. Eu sou pacífico para conflitos. Que bom. Que bom. Mas geralmente esses conflitos eram por quê? Porque você era a pessoa que esquece de você pelo outro? 100%. Os conflitos seriam mais por isso? 100%. E assim, é engraçado que eu esqueço de mim pelas outras pessoas. Isso gera um transtorno, muitas das vezes, que afeta um pouco minha crise de ansiedade, enfim. Mas eu me dou bem com essa questão, nesse sentido. Eu me dou bem em fazer as coisas para as outras pessoas. Isso é uma coisa que me deixa bem, que me faz sentir bem, que me faz sentir vivo. O estar, para mim, é muito importante. E aí, já tive algumas tentativas de terapia e tudo mais, mas aí não conciliou muito, na verdade, com a terapeuta em específico, tá? Porque eu sou super a favor da psicologia, 100%. Inclusive, eu tenho até alguns debates, algumas gravações que eu e meu irmão estamos fazendo de um projeto que é sobre psicologia afrocentrada. E aí não bateu muito a conexão, porque a forma com que ela quis colocar me fez se sentir agredido pelas coisas que eu fazia pelas outras pessoas. E isso é uma base de sustentação para mim. Fazer bem para as outras pessoas, estar nesse contexto, me faz sentir bem. Que é o erro da maioria das pessoas que toda vez que vai comentar alguma coisa comigo, fala assim, ó, você tem que pensar em você, você tem que fazer por você. Só que as pessoas esquecem que o princípio básico de fazer por mim é fazer no sentido geral. Fazer por mim, pela outra, por todo mundo, e colocar todo mundo junto. E aí, quando você escuta isso, você fica até meio que tipo, cara, parece que eu sou uma pessoa que mais me odeia na face da terra e que eu sou, literalmente, nasci para servir as outras pessoas. Mas não entende que isso é parte do meu ser, é parte do meu estar, é parte do meu viver. Então, se me ligar 2 horas da manhã, como já aconteceu inúmeras vezes, meus filhos de santo, amigos, eu vou sair da minha casa 2 horas da manhã, meu companheiro vai ficar possesso, minha mãe, mas eu vou sair 2 horas da manhã e eu vou lá socorrer o meu filho. Porque eu acho que o estar é o estar. O tamo junto, ele é tamo junto mesmo. Não é da boca pra fora, né? Da boca pra fora. E aí eu me cobro, às vezes, de não poder ajudar, não poder fazer.
É lógico, a gente passa por vários percalços, como pessoas que confundem isso, aí você dá o pé, que é a mão, que é o braço, que é isso. Você entra no sistema de dosagem automática. Você dá umas vaciladas, a pessoa consegue te levar em algum momento. Mas até então, você já tem aquela dose de tipo, vou deixar o negocinho escorregar aqui, porque eu já sei que eu vou ter que ali na frente eu vou ter que cortar. Então eu faço um trabalho para eu ficar bem também quando eu cortar, porque eu também tenho essa grande questão. Quando eu disser não, acabou, acabou. Você tem um planejamento, Sim, né? exatamente. Não foge tanto. E não pode fugir, porque isso é meu eu. Se eu não administrar o meu eu dessa forma, aí eu me perco muito, né? Eu vou me perder de mim, né? E quem é de fora muitas vezes não entende. Não, Né? Agora, imagina só, o Leandro fala assim, não, agora eu vou pensar só em mim. O Leandro seria feliz? Não, não seria. Entendeu? Então, às vezes, quem vem te fala assim, pô, mas tá se matando pelo outro. Tá bom, mas é isso que me faz bem. Não, e além de tudo, eu sou uma pessoa extremamente, vou usar um termo menos agressivo, mas eu sou uma pessoa, eu não sei como dizer, deixa eu colocar uma palavra que vai ficar um pouco mais suave. Não precisa, não. Não quero dizer egocêntrico, eu sou o necessário, porque quando eu não estou, não vai. E isso é uma das coisas mais loucas que acontece. Você gosta de estar ali, você gosta de se sentir necessário. Que as pessoas, não que as pessoas precisem de você, Sim, mas que as pessoas tenham pra onde correr e tenham o colo pra receber. Pronto, aí, Né? identificação total. Cara, legal. Termo usado bacana. E aí entra uma questão importante. Isso não me faz ser uma pessoa que não pensa em mim. Só que isso, para explicar para as outras pessoas, é uma complicação muito grande. Cara, tem um filósofo, que eu sempre lembro o nome de todo mundo, né? Mentira, não lembro. Que ele fala assim, né? Que o que é a felicidade, né? Qual que era a prioridade, o princípio da vida. E ele fala, de acordo com os princípios de Jesus, a felicidade é banal e simples. É você servir o outro. Sim. Né? Quando Jesus veio para a Terra, ele veio para servir. Se a gente pegar os grandes líderes religiosos, líderes que eu falo, líderes religiosos, não padre, pastor, não, Jesus, Buda, Sim. eles vieram todos, acho que não sei se na sua totalidade, mas pelos que eu conheço, para servir. Exatamente. Né? Então, assim, muitas vezes a gente está servindo e a pessoa fala assim, mas você não está pensando em você, tem que ser egoísta, né? Aí quando você é egoísta, fala assim, não, mas como você é egoísta? E aí você vê uma coisa que é muito engraçada. A maioria das pessoas que me cobram de cuidar de mim são as pessoas que mais precisam de mim, que mais me procuram. E aí, quando é para algo pessoal, tá tudo ok. Quando é para o outro, consegue falar, não, mas você não vai fazer isso para ele, imagina, você tá cansado, você tá isso. E ontem a pessoa me pediu. Então, são situações que eu vejo que as pessoas também não têm... eu passei a não me importar com isso, porque eu vejo que as pessoas não estavam tendo um discernimento do que é o Leandro, do que o Leandro, de como o Leandro se sente e de como elas estão fazendo parte de uma coisa muito externa, muito além, muito distante, na verdade, do que é a realidade. Sim. Né? Não ter essa mesma, não tá na mesma vibe ali, né? São coisas diferentes, são caminhos diferentes, são histórias diferentes também, né? Cara, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do se doar, né? Porque vai muito na sua função dentro da religião também, Sim. que igual você falou assim, eu vou nos meus filhos. Então é como um pai mesmo, né? Sim. Quando fala meus filhos de santo, o pai de santo, Sim. babalorixá, é de uma forma quase que literal. Eu sou Põe embaixo da asa aqui, seguro, pra né? cima do problema, vamos junto. E se expande muito, né? As pessoas elas falam assim, na verdade é uma filosofia que eu tenho dentro do culto religioso, pegando esse gancho desse assunto. Porque o papel de líder religioso existe uma delicadeza muito grande. Primeiro que, vamos supor, em casa são 32 filhos de santo. Desses 32, deve ter em torno de uns 6, 7 que são homens. O restante são todas mulheres. E aí são 32 pessoas que pensam diferente, agem diferente, personalidades completamente diferentes. E aí a gente tem que entender e lidar com cada um dentro da sua situação, dentro da sua maneira de ser. E aí isso é parte de uma liderança. Isso é parte de liderar. Agora, quando eu falo meus filhos, é a parte de viver com cada um deles, cada momento e cada situação. Então, assim, aniversário da filha do meu filho de santo. Aí eu organizo uma festinha pro filho no barracão, porque todo mundo tá em família. De repente, um dia que tem uma reunião, uma função, alguma coisa, eu me lembro de comprar um bolinho, isso, aquilo. Essa é a função pai. O filho de santo abandonou a faculdade. Vou lá na casa, bato na porta, louco.
Então, É de cobrança mesmo. É de cobrança. E isso é uma coisa muito efetiva lá em casa e é uma coisa até que é um dos maiores pontos que a gente tem lá em casa, imposto pelo meu companheiro, Babalorixá Cristiano de Oxum, é essa questão de estudar, de se formar, de trabalhar, de acordar cedo e de buscar uma dignidade dentro de uma sociedade, onde a nossa religião é literalmente um ponto de abastecimento para força, um espaço de fé para que possamos encarar a situação externa. Então, o papel de pai é isso. Então, lá em casa, todos os filhos de santo, se não estão formados, estão na faculdade. Em casa, todos os filhos de santo estão trabalhando, porque isso é necessário. Então, é esse o papel do pai Leandro, né, à frente à frente dessa instituição, que é a Casa de Candomblé, junto com essa liderança de liderar e entender cada um dentro da sua diferença específica por conta da questão da religião. Santo, costumes, tradições e tudo mais. Cara, daqui a pouco a gente até pega esse gancho da casa, que é muito interessante, mas só pra não fugir tanto de uma coisa que você falou, que eu achei interessante, que você falou da psicologia. Né? Da psicologia afrocentrada. Afrocentrada, sim. Né? Porque eu vi um tempo atrás numa reportagem, cara, eu nunca tinha parado de verdade para pensar desta forma, né? O quão psicológico é abalado. Nessa reportagem foi especificamente das mulheres negras, tá? Mas não só das mulheres negras, eles dão uma pequena puxada para os homens negros também, mas a reportagem será das mulheres negras. O quão psicologicamente são abaladas as mulheres negras devido à sociedade que a gente vive. Aí nesse contraponto entra o quão abalado é o psicológico do homem negro pela sociedade que a gente vive. Por quê? Porque a mulher, quando a gente fala da mulher negra, ela vai ter a parte de marginalização, a parte de... se a gente pega dos gringos pra fora, a mulher negra é um corpo bonito. Sim. Né? É mais ou menos nessa pegada ainda escravocrata. E o homem negro normalmente é tido como marginalizado também. Exato. Né? Então imagina só como que cresce uma criança, um adolescente, um adulto nesse contexto, né? Aí tem até uma fala do seu Jorge que ele falou assim, terapia para preta é casa de candomblé. Porque também o acesso era mais difícil pela marginalização, né? Então assim, eu vendo essa reportagem, aí eu parei para dar uma refletida, eu falei assim, eu não consigo imaginar como é sair na rua com medo, né? Mas no seu ponto de vista, e como você falou bem da psicologia e da terapia, como que você entende isso dos problemas psicológicos realmente que vêm devido à sociedade que a gente vive? Vamos lá. Eu vou trazer uma questão muito, muito importante e delicada e que precisa ser muito trabalhada e muito assistida. A gente, quando fala de um processo de terapia de uma pessoa negra, a gente tem que entender quem vai conduzir esse processo de terapia. É uma coisa muito clara de que a nossa ancestralidade não teve base e não foi nenhuma rede de apoio ou de envio de informação para que se consolidasse o estudo da psicologia, porque não tem a nossa parte envolvida nisso. É bem eurocentrada, né? Entendeu? Completamente. Então, eu acredito muito no poder da psicologia e nos estudos, mas eu acredito que a gente precisa entender que para atender a essa classe, precisamos de mais psicólogos pretos, precisamos de um estudo da psicologia afrocentrada em si, específico, para que possa ser entendido e compreendido. Uma vez, eu estava escutando uma reportagem, um psicólogo falou assim para um homem negro que ele estava se consultando lá, que ele tinha que lidar com essas questões de forma natural. Lidar com essas questões sobre o preconceito racial, sobre esse sistema todo escravocrata, né? Tinha que lidar com isso como já em forma de superação. Que ele partisse dali para um próximo cenário. Cara, como que se apaga uma ancestralidade toda, uma vida toda? A gente carrega isso nos braços, na veia. Então, assim, eu não posso permitir que a psicologia, na condição atual, trate uma pessoa negra como o candomblé faz, como as religiões de matriz africana faz. Porque ali é um contexto de troca de informação de dor com dor.
de quem viveu aquilo, de quem realmente viveu na pele aquilo. E o processo de superação é a oralidade pura, não tem estudo. É pegar a base, por exemplo, da história dos orixás e trazer aquilo para uma realidade e aí transformar aquilo na vivência que a pessoa tem. E aí sim a pessoa ela vai ter um caminho, um destino e vai superar, de repente, aquele trauma. A gente vê muito isso, né? Então, acho que é uma coisa muito delicada, precisa de um estudo muito grande ainda para isso. É um trabalho, inclusive, que eu faço junto com meu irmão, que é psicólogo, Bruno Brasil, uma pessoa maravilhosa. Eu sou suspeito de falar que é meu irmão, eu amo muito ele. Bem pretão também, então eu amo mais ainda. E aí a gente está trabalhando muito com essa questão. E aí, quando você pega um psicólogo que é negro e ele não adere a essa questão da psicologia afrocentrada e ele vai atender uma outra pessoa negra, ele tem a vivência. Mas o estudo dele não é literalmente preparado para atender uma pessoa dentro daquela condição. Uhum. Então, a gente permanece ainda dentro do sistema eurocentrado e precisa se trazer coisas novas. Na verdade, não é trazer coisas novas, né? É se preocupar e dar, literalmente, destino a essa classe, dar atenção a essa classe, dar um suporte maior, né? Mas, para isso, a gente precisa de bagagem, né? E precisa de uma base, também, né? E o lance dessa questão da psicologia versus o candomblé é uma coisa que... A psicologia afrocentrada é uma coisa que traz muito isso. O estudo da psicologia para negros, ele tem que começar dentro das religiões de matriz africana. Porque é ali que mora. A minha base de orientar os meus filhos, de conversar com meus filhos, é aquela vivência que a gente tem dentro do contexto terreiro de candomblé. Ah, você está com a cabeça quente, está fazendo um monte de coisa errada, você não está no caminho certo. Filho, vamos fazer um jogo, o jogo vai orientar, e no jogo sai que a pessoa vai tomar um bori, vai fazer alguma ritualística, e aí naquele processo a gente vai conversando com a pessoa, entoando cantos, entoando rezas, e aquilo revive uma situação da ancestralidade, e o processo que se passa durante o tempo, que seja um dia, ou 3, ou 7, ou 14, 21, que seja, a pessoa ela começa a entender o quanto é importante o autoconhecimento. Porque ali ela vai ter um toque, uma regalia zero, porque ela vai estar dentro do sistema onde a gente está cuidando do espiritual dela. E aí a pessoa vai fazendo uma autorreflexão, ela vai se conhecendo e se entendendo. Ou seja, não tem melhor terapia do que essa. E ainda está conectado com o sagrado, que é surreal. Então, acho que a gente precisa de mais informações como essa, de mais junção dessas duas áreas que tem uma responsabilidade muito grande, porque isso formam pessoas. Cara, me deixa até um pouco sem palavras. Porque você falando, eu tava apreciando aqui a sua fala e comecei a me partir para um outro ponto de vista dessa mesma situação dessa reportagem que eu havia visto. Sim. Porque, assim, dessa preocupação que começa a se ter, né, tardiamente, claro, né, dos problemas psicossomáticos, dos problemas psicológicos mesmo, sim. Né, começa a ser olhado por uma parcela muito pequena ainda, começa a ser olhado, né, mas ainda, infelizmente, como posso dizer assim, academicamente falando, né, psicólogos formados, infelizmente, devido, né, tudo que historicamente a gente sabe, a quantidade de psicólogos negros é muito menor do que a de psicólogos brancos, né? Pelo acesso, né? Culturalmente no Brasil, o branco tem mais acesso à universidade. Sim. E segundo ponto foi o que eu achei o principal, assim, que tipo, deu até uma brilhada aqui, que é o seguinte: a psicologia, eu não posso falar com certeza, porque eu não leio tanto sobre, ela é muito eurocentrada, né? A base de estudos é mais eurocentrada. Né? Então, assim, eu tô falando de problema de branco para branco. Exato. Fato. Né? De dores de branco para branco. Dores de branco para branco. Então, quando eu vou lá, por exemplo, eu tô atendendo o Leandro aqui como psicólogo. Você vem falar da sua dor. Aí eu falo, não, Leandro, mas você pode seguir por esse caminho, porque de acordo com fulano de tal é assim, Exato. assim, assado. Mas espera aí, por que tem essa dor? Né? O que aconteceu? Exatamente. Né? Que aí entra numa questão também que eu já ouvi também, cara, a gente cita muito ele aqui. Ele vai me processar, gente. A gente cita muito o Emicida aqui. Eu gosto muito do Emicida, e aí eu tenho uma galera que vem que ele fala que as músicas são livros de histórias. Que foi tentado apagar. Foi tentado apagar, não. Apagaram boa parte. E o candomblé, as religiões de matriz afro, elas também são livros de histórias, né? Vivos. Né? E quando essa fala do seu Jorge falando que o terreiro de Negão, ou o psicólogo de Negão é terreiro de candomblé, de fato é.
né? Tipo assim, só não é de uma forma acadêmica. Sim. Mas, por exemplo, tem psicologia melhor do que a vozinha? Da sabedoria dela? Não tem. Né? Então tem todo esse contexto, cara. Então, assim, a sua fala eu achei muito interessante e importante, cara. Muito importante, assim, pra se pensar. Sabe de uma coisa que a gente tem um costume de falar muito em casa? Sobre o poder do sagrado na transformação de vidas. E aí a gente entra novamente nesse contexto. Porque quando você vê a pessoa chegando lá, a maioria das pessoas que procuram a Casa de Candomblé, se não pessoas que fazem parte já da comunidade, as pessoas que vêm em busca de algo, de um contato espiritual no primeiro momento, ou de de repente está passando por uma situação e indicaram, olha, procura de repente uma Casa de Candomblé para ver o que é, enfim, que seja. O primeiro contato que essas pessoas têm é muito magnífico você ver como é o outro dia quando a pessoa te dá um feedback de retorno. Como é você acompanhar as pessoas que foram lá, fizeram algum trabalho, um banho, uma oferenda, pessoas aleatórias, que não tem contexto nenhum com o candomblé, conheceram a questão agora, passando por um problema de perdeu uma mãe, se separou do marido, os filhos estão brigando. E aí você vê o poder, a magnitude que é o sorriso das pessoas, a felicidade das pessoas na sequência disso. E a maioria dessas pessoas, elas continuam ainda, dão sequência na Casa de Candomblé, se cuidando espiritualmente, enfim. E aí, recentemente teve um caso bem complicado na nossa casa, que foi uma pessoa que ela já tentou suicídio umas 4 vezes já. Fazia terapia, passava com psiquiatra, toma remédio. E aí é um assunto delicado, que isso pode ofender um pouco a psicologia. Nós do Candomblé, nós não temos absolutamente nenhum tipo de problema em dizer, filho, procure um psicólogo. Seu assunto é um assunto a ser tratado com um psicólogo. Já a psicologia não nos dá essa abertura. E aí, você pega uma pessoa que está fazendo um tratamento psiquiátrico há 4 anos, tentativa de suicídio, não pode ficar sozinha, não convive com os filhos. E aí você faz um processo de 2 meses e a pessoa volta a trabalhar, volta a morar com os filhos, vida que segue, vida normal. Como explicar? Como explicar? Né? Como explicar? Nem Freud explica. Nem Freud. Literalmente. Literalmente. Cara, é porque, igual a gente falou um pouco antes aqui, a gente tá falando de coisas que vai muito além da nossa compreensão. Sim. Né? Não que a medicina não é válida. Claro que Claro, cara. muito, É extremamente necessária. Mas também tem outros fatores que são necessários. Né? Se a gente tem muito o efeito placebo também que acontece. Por exemplo, a pessoa ela tá fazendo tratamento médico. Aí começa a ter um outro tipo de tratamento, uma outra ideia. A pessoa muitas vezes não melhora. Sim. Né? Então, isso é comprovado. Né? Muitas vezes não melhora. Quando a pessoa ela entra numa religião, independente de qual seja, muitas vezes ela não melhora também. Por quê? Porque a gente fala tudo isso de hormônio, a gente fala muito de ligações neurais, tem muita coisa envolvida. Sim. Então, às vezes, quando ela escuta uma palavra que dá aquele acalento assim, ela, peraí. Às vezes faz refletir muito mais do que sessões de terapia. Com certeza. Né? Não menosprezando a terapia, longe disso. Né? São casos específicos. Exato. Né? Não é, pessoal, deixem de ir pra terapia. Não, claro deixem não. de tomar o seu... Não é isso. Mas nem tudo Exatamente. vai ser a medicina. Sim. Né? Quantos milagres acontecem? Vai. Quantas coisas, às vezes, eu falo minha mãe. Minha mãe, o médico falou pra ela assim, eu vou falar alguns casos da minha família. Minha mãe, o médico falou, quando ela nasceu, falou assim, não dá 6 meses. Não vai ter 6 meses de vida. Tá aí hoje. Vivona. A parte da minha família é muito devota de Nossa Senhora Aparecida. Eu tenho uma prima que ela nasceu cega, né? E a minha tia fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, tal, tudo mais. Hoje ela é uma cega que enxerga. Você pega o olho dela, ela não tem... sabe aquela bolinha branca de cego? O médico falou que ela não enxerga pela bolinha que te enxerga. Ela enxerga pelo entorno. Ele falou assim, pela medicina, você é cega. Mas você enxerga. Né? Então, assim, há coisas que não explica. Às vezes é uma palavra. Às vezes é um banho. Às vezes é uma ritualística. Exato. Né? Igual o seu Severino fala muito assim, vocês não sabem o poder de um banho. Não sabem o poder de um banho de espada de São Jorge. Exatamente. Né? Enfim. Então, assim, são coisas que a gente não consegue ver. Né? E o ser humano, infelizmente, algumas coisas que a gente não consegue explicar,
A gente acaba, não existe. É mito, é isso, aquilo. E acredita em umas coisas aí. Absurdas, né? Mas tudo isso é um processo. Olha eu na cervejinha. Opa! Bem pleno. Tudo isso é um Bem processo. princeso. Bem princesa. Tudo isso é um processo. E aí, assim, lutar para que isso tenha causa e efeito, né? Isso é importante. É lutar para que isso tenha poder, tenha lugar de fala, que a gente consiga trazer isso como uma questão para que as pessoas entendam, né? Porque hoje existe muito mais movimento. As pessoas pretas hoje estão tentando, os povos de terreiros hoje estão lutando para se impor mais. E aí, isso existe porque as pessoas de candomblé hoje, elas têm condições, elas estão criando condições, lutando por condições de ocuparem lugares de ascensão, do terreiro os terreiros hoje em dia têm um advogado, então, assim, a gente, é um processo, é um trabalho de formiguinha. Uhum. A gente vai chegar lá, mas é uma bandeira que eu levanto muito, porque a gente precisa não só de lugar de fala, mas a gente precisa de lugar para ser assistido na nossa condição, como povo preto, de candomblé, né? E como todas as outras etnias, cultos, crenças, opções sexuais, eu luto por um cuidado pela geral, né? Falando desse assunto porque a gente está nesse tema específico. Uhum. E é esse lance. E é algo que tem que ser assistido, tem que ser representado, Exatamente. tem que ser representante também. Exatamente. Não basta ser representado, Isso. tem que representar também, tem que ter esse lugar, tem que ter esse espaço. Exatamente. Né? Que é devido há muito tempo e, mais uma vez, de pouquinho em pouquinho, vai indo. A passos lentos, infelizmente? Sim, mas, cara, são muitas conquistas. Muitas. Né? Muitas conquistas que também não pode ser deixado em branco, não. Tem que ser muito comemoradas, assim, porque, assim, é tudo feito para que não haja essas conquistas. Que não haja essas conquistas. Todo o sistema envolto é que não, vocês vão ficar aqui na marginalidade. E segura aí. Não sai daí, não. Tem uma cerca, não pula, não nada. Aí o que acontece? Começou a pular, já era. Eu escutei uma frase assim, eu escutei uma frase muito engraçada que falava assim, ó. O acordar do povo preto é o café da manhã, regado de luta contra o sistema. E isso ficou muito na minha cabeça. E muita gente me pergunta, como você lidar com essa questão? É uma questão muito delicada, né? Sim. É muito tenso. Mas eu procuro não me massacrar com isso. Eu não posso me colocar no lugar de vítima dentro desse contexto, na condição de não lutar, não representar, não ser representado, não ir buscar, né? E a maioria da pergunta da galera é essa, quando a gente está no âmbito de conversa, ou uma das conversas que a gente teve com o pessoal da faculdade e tal, lá da PUC, que a gente está fazendo trabalho lá também, é essa. E aí as pessoas, elas já ficam assim, ó, deve ser difícil, né? Porra, caralho! O que você acha? Não é facinho, eu gosto. Não, né? Na verdade, a gente nasceu pra isso, né? E aí a gente agora tá nessa fase de vamos lutar pra continuar nisso. Porra! Cara, dá raiva, não dá? Dá raiva de ficar ouvindo, é muita coisa. É mesmo perguntar assim, mano, cansa? Lógico que cansa, Né? cara. Mano, imagina você ter que ser forte a vida inteira. Você é louco? Eu não vou falar pra você imaginar, porque vive isso. Vive, exatamente. Né? Mas pra quem não precisa, cara, imagina como que é você não poder baixar a guarda. Nunca. Não pode, porque você vai falar assim, mas às vezes você tem que baixar a guarda. Não pode. Porque se você baixa a guarda, você é engolido. Você baixa... E aí os setores são os piores, né? Porque aí se você pega um padre, um pastor e um babalorixá, é o último que vai ser ouvido. Porque essa qualificação imposta prioriza literalmente qualquer outra coisa que não tenha ligação com a cultura afro. Exatamente. Então, assim, você não tem pra onde você correr e falar assim, ó, não, eu vou aqui, eu vou ali, eu vou acolá. Não tem. Você tem que estar dentro daquele sistema. E aí, você chega em locais do povo preto, como Feira Preta, como vários lugares hoje de concentração e de resistência, né? De resistência e de tradição, de ancestralidade. Porque eu costumo dizer que a negrada, quando se reúne, é festa, é conversa, é alegria. Porque, cara, só apanhar dói pra porra. Né? E aí você vê a galera ainda vai nesses lugares e tem coragem de falar, mano, adoro lugar de preto, velho. Mano, eu só frequento lugar de negão. Não entende o contexto, Não né? entende o contexto. Não entende o contexto. É aquela, ele tá vendo
as bebidas, a cachaça que você tá tomando, mas não tá vendo os tombos que vocês tomaram, né? Que estão tomando todos os dias. Então parece que tudo é festa. É. Aí você vai na igreja, tem o batismo. Na igreja católica, no evangélico. Ah, eu sou batizado na macumba. Cara, você não tem certificado. Você não é válido pra você casar na igreja depois. Você não pode casar, né? Exatamente. Tanto é que agora o meu foco esse ano é fazer um curso de juiz de paz. Pra poder casar. Pra poder fazer cerimônias dentro do culto afro-brasileiro para o povo preto. Tô focado nisso. Porque a gente precisa de viver uma realidade que é nossa. Que é de todo mundo. Que não precisa ser algo para ter. É nossa. Né? É só a gente ocupar os nossos lugares, nos permitir ocupar os nossos lugares. Então, meu foco é esse também. Cara, eu vou te fazer uma pergunta que pode parecer ridícula. Eu sei que ela é ridícula, inclusive. Eu sei que você vai rir dela, mas eu acho que você pode ter ouvido isso. Quando você fala essas coisas, eu quero fazer pro povo preto. Já chegou alguém, assim, mas isso é preconceito, não? E os brancos, onde fica? Você não pensa nos brancos, não? E já chegou a ouvir isso? Várias vezes. Você fica muito puto? Ficava mais. Hoje eu falo. Eu já falo porque eu cheguei num consenso com relação a isso. Por vocês já foram feitos milhares e milhares de anos, ainda fazem, e vocês estão assistidos. Quando eu falo povo preto, é o povo que não é assistido, que ninguém fez, que ninguém lutou. É completamente diferente. Exato. Você já é assistido. Você quer ser mais ainda? Você quer tirar ainda o meu? Você quer ser assistido ainda dentro de uma situação para crucificar mais ainda. Você não precisa. Você não precisa. Você não precisa de uma luta para poder chegar no lugar e casar. Exato. Você não precisa de uma luta para poder entrar no espaço e andar tranquilamente. Exato. Então, né, por isso que eu falo que muitas vezes tem uma galera que vive um pouco fora, dentro de uma bolha, que, tipo, não, mas agora eles estão fazendo isso só pra eles, mas peraí, e a gente, como fica? Nossa, mano, aí já entra no racismo estrutural, é uma coisa muito louca. Porque, a gente escuta muito isso, muito. Eu falo isso aí porque uma vez, eu nunca escutei isso, claro, mas uma vez eu tava conversando com a galera assim, aí no papo vai, papo vem, a menina meteu assim, mano, é porque também é fogo. Quando eu sofria racismo reverso, ninguém falava nada. Não existe. Aí a gente... aí tava eu e uma amiga minha na mesa aqui assim, né? E ela ela levanta a bandeira, né? Ela é negona grande. Negona grande não, mas assim, forte. Uhum. Não forte de tamanho, que ela é pequenininha. Sim. Mas de presença. De presença. De presença. Ela é pequenininha. Ela tem um tamanho da Maiara, assim. Uhum. Mas ela é forte de presença, ela tem muita presença. Aí ela olhou pra minha cara assim. Aí eu falei, meu anjo, você tem certeza que você quer continuar com isso, né? Aí, não, mas é porque falava disso. Aí é porque isso gerou isso tá gerando um transtorno muito grande. Eu sou um homem negro casado com um homem branco. E aí agora eu tenho esse ataque também, eu tenho que lidar com essa questão. Você não pode, né? Não posso, né? E aí as pessoas, isso foi até, aconteceu isso hoje, inclusive. Estava conversando com um grupo de amigas minhas, né, de um projeto que a gente ia fazer também, uma outra situação. E aí ela falou, não, mas como você lidar com essa questão? Eu falei, em qual sentido? Você quer saber como é a nossa relação? Né? Como a gente se chama, os apelidos. Que quem cozinha, quem lava roupa, quem limpa o fogão, né? Eu falei, não entendi. Não entendi. Ela falou assim, não, porque o seu povo, olha a colocação dela, o seu povo, com certeza, ele é contra você por essa questão. E aí a gente entende que existe pessoas que são literalmente extremistas ou ponto de vista. Eu não discuto, não debato esse tipo de questão. Eu acho que não penso por esse lado. A minha vertente é ocupar o nosso lugar que é nosso, não o lugar que nos deram de direito. Não, é nosso lugar. É estar aonde nós queremos estar, porque não há diferença de uma coisa para outra. Mas eu disse para ela, eu fiquei tão indignado com essa colocação que eu falei assim, é você que quer saber o que as pessoas pensam. Então você tem a oportunidade de perguntar para as pessoas que pensam. Aí eu quero te dar uma resposta, porque se você levantar essa tese, a resposta vai para você, não para as pessoas que pensam, porque elas não estão aqui. Essa é uma questão que você vai ter que fazer como eu, um homem negro, faço a lidar com questões raciais. Eu tenho que lidar com isso. E aí a resposta para você você vai ter que lidar com isso, porque isso vai para além de um contexto, né? Dentro do meu relacionamento, eu policio 24 horas
exatamente tudo o que é estrutural, por ele ser um homem branco, de origem europeia. Então, eu policio tudo. A forma de falar, como falar, o que fala, alguns termos que não se usam. Eu faço entrar dentro de uma situação onde ele vai ter um direito, até onde o cabe, de falar, e eu vou me sentir confortável. Para além disso, é o cara que eu amo, porra. Tô há 11 anos casado com ele. Né? Não posso? Entendeu? Então, assim, eu faço de um tudo, porque a minha militância, ela acontece com todas as pessoas, com o irmão, com o pai, com todo mundo. Mas essa questão do se relacionar já é uma coisa muito além. Foi até uma resposta que o seu Jorge deu quando perguntaram para ele: você só casa com mulher branca? Aí ele disse assim para ela: quem casou? Quem fez o seu casamento? Foi um padre? Foi. Qual era a cor do padre? Era branco. Então você não é casado. Então você não foi abençoada. Foi a resposta que ele deu. Então isso gerou vários conflitos. E aí a pessoa vai disseminando, tá? E a galera preta, tipo, vai naquela revolta também, que tem uma galera que é contra e tudo mais, enfim. Mas são questões que não pode me identificar como pessoa e nem desvalorizar o meu caráter, a minha forma de conduzir as coisas, né? Jamais, né? Se você for pegar o caráter da pessoa por isso... Exatamente. Acho que é muito raso, né? E aí você cobrar... Como que você milita se você é casado com homem branco? Cara, é diferente quando você milita dentro do seu relacionamento. Isso é uma questão que veio à tona e não vai fazer muito tempo. Porque eu falo que eu sou uma pessoa que, a cada dia que passa, eu me reencontro e me reconstruo dentro dessas causas. Porque muita coisa que aconteceu na minha vida, eu não tive essa questão de sofrer o preconceito ao extremo, como os meus irmãos de cor. Não tive isso. Talvez por uma questão econômica, financeira, por uma posição dos meus pais na sociedade, ainda que fossem negros. Então, eu não vivi muito isso, esse lance de você... ou, de repente, vivi e estava confortável, porque eu tinha meu computador, meu celular, não estava entendendo muito o que era. Às vezes nem entendeu o que estava passando, Exatamente. Né? E aí, depois do nosso último governo, eu comecei a ter crises fortíssimas de ansiedade. Eu comecei a ter vários conflitos com relação a isso. E hoje eu consigo falar desse assunto, abordar esse assunto com um pouco mais de tranquilidade. Mas eu tive vários conflitos com frases, com situações explícitas, e a quantidade de pessoas que estava... Eu reduzi em 70% o meu número de amigos, de pessoas que estavam do meu lado. Um homem negro, gay, homossexual, que vive essa situação toda. As pessoas que estão ao seu lado, que têm uma filosofia, um pensamento diferente, ok. Agora, apoiar as frases que atacam e ofendem, cara, você é louco. Não tem como... É botar a cabeça na bandeja pro machado sacar da sarrada, né? É que nesses últimos anos aí, tudo isso sempre existiu. Sim. Só que sim. nesses últimos anos evidenciou demais porque tinha um porta-voz. Então a galera se sentiu muito confortável em fazer isso. E o pior, não acontece absolutamente nada com essas pessoas. Né? Nada, não. Só foi... É mimimi. Exatamente. Mas não sei o que... Enfim. Né? Cara, é um tema mais pesado e muito delicado bem mesmo, delicado, assim. bem Mas tem que ser falado, Tem. Né? Mas não apenas isso. Né? Não apenas isso. A gente tem que falar de coisa boa também. Ah, sim. Cara, mais uma outra coisa que eu vi, isso aí foi no Instagram lá, sabe? Vendo os videozinhos do Instagram. E também uma outra coisa que, tipo, algumas coisas que vai dando uns starts, assim, que eu falo, pô, mano, nunca pensei por esse lado. Agora falar um pouquinho da Casa de Candomblé. Sim. Né? Quando houve lá, nos séculos passados aí, os navios negreiros chegando pra cá, né? Parte da estratégia era o seguinte: você pega os mais fortes, arrebenta os mais fortes, pros mais fracos, assim, olhar e falar, peraí, se eles não podem, a gente também não consegue. E outra questão era vender separado, separar as famílias. Né? Então, ou seja, por exemplo, mãe e filha era separado, pai, mulher e filha era tudo separado. Então, as famílias que vieram da África chegaram aqui e foram separadas. Exato. Certo? E os terreiros de candomblé, quando se juntam, que eu acho que até entra pode ser, não sei, o termo de pai, o que acontece? A família africana
que, mesmo não sendo filho, pai ali de sangue direto ali, continua sendo família. Então, dentro da casa, se torna família. Né? Então, tipo assim, se reúnem a família desde dos tempos da escravatura. Exatamente. Quando se junta ali, mesmo não sendo de sangue propriamente dito pai e filho, eles acabam se juntando, né, como família. E na hora que essa moça tava falando, era uma mãe de santo também, ela tava falando, eu falei, puta, mano, e, tipo, eu nunca tinha parado de pensar dessa forma e realmente, porque eu nunca tinha parado de pensar, pô, era uma estratégia, vender separado pra diminuir a força. Sim. Né? Inclusive até de línguas diferentes, para as pessoas não conseguirem se comunicar. Né? E mesmo assim houve essa resistência, né? E ela se perpetua até hoje. Exatamente. Né? E vai criando cada vez mais força. E agora eu queria ver o seu ponto de vista de dentro, né? Principalmente como babalorixá. Né? Como que é essa família que se vai criando ali? Principalmente, vamos deixar a parte da casa um pouquinho para depois, que é uma parte mais bonita. Sim. Né? Uma parte mais... A criação da família. Esse assunto é bem polêmico. É polêmico? Eu digo polêmico assim porque família é polêmica. Família né? é polêmica, é. Então, assim, permanece ainda dessa mesma forma. E o candomblé hoje, ele tem um sistema muito família, porque literalmente nasceu de um sistema de resistência e de necessidade. Né? Dentro dessas famílias, hoje, por exemplo, uma casa de Quito, que é no caso, vou dar um exemplo da casa do meu babalorixá, para Antônio Carlos do Ogum. Nós temos lá o pai de santo, nós temos lá a mãe de santa, aí nós temos o babá Ebé, que é o pai da comunidade, nós temos o Juabá da casa. Então, assim, além de ter a estrutura, além de ser uma estrutura familiar, nós ainda temos as lideranças que agem dentro dessa estrutura familiar. Como na minha casa tem babalorixá tem o pai pequeno que é meu companheiro, tem a minha Iké de Maiara, tem a minha Iajubona que é a Dandara. Então, assim, o desenho família, ele é um desenho família real, tipo papai, mamãe, tio, madrinha, né? A pessoa quando se inicia no santo tem lá o padrinho de Oroncó daquela pessoa, então ele passa a ter um padrinho que muitas das vezes não é da casa, de uma outra casa de um outro amigo, onde já cria um elo com uma outra família de um outro terreiro. Então, foi elaborado tudo dentro de um sistema de resistência. Quando eu chego na casa do meu pai de santo com os meus filhos, meus netos estão chegando. E aí, se meus filhos tiverem, meus bisnetos estão chegando, como grandes casas de candomblé hoje, que tem bisneto, tataraneto e tudo mais. E aí, no fundo, no final, todo mundo se encontra na questão família. Às vezes, um filho de santo, ele sai da sua casa de candomblé, mas ele carrega aquela sua raiz, vai para uma outra casa, toma uma outra obrigação, e quando veio lá na frente, alguma coisa dessa casa que ele estava, alguém dessa casa que ele estava, já foi filho da casa do... Então, assim, fica todo mundo dentro de um contexto, de um sistema família. E tem que ser, né? E tem que ser. E isso no candomblé é levado muito à risca, esse conceito de família, muito à risca mesmo. Porque os cultos e a ritualística, ela exige estar dentro de um sistema familiar. Exige estar em família. Exige que as pessoas estejam dentro do desenho família para que ele aconteça. Aprendendo. Cara, porque eu falo, eu vejo um pouco de fora, assim, eu vejo a beleza que é. Normalmente, assim, eu sempre, até antes de conhecer, eu sempre imaginei um lugar de paz. O porquê? Não sei, eu sempre achei, tanto que quando eu vi uma galera tendo umas desavenças, eu falei assim, mas pô, eles não são tão da paz assim, né? Como que tem esses atritos assim? Mas depois a gente vê que, igual você falou, é família. A gente não briga com mãe, pai, irmão, tal, tudo mais. Então vai tendo realmente essas brigas. Mas dentro de uma casa, qual que é a parte mais que você fala assim, puta, essa parte que mais me chama, assim, que mais brilha os olhos? É o culto ao sagrado. Passando do contexto família, do contexto de ordem, de designação de ordem, de quem faz isso, quem não faz, quem vem hoje, quem não vem. É a questão na hora mesmo, aonde está, em qualquer ritualística que seja, todo mundo ali, sentado, cada um nos seus respectivos lugares, ou todos no chão, para cultuar uma energia, cultuar um sagrado, onde a gente entoa cânticos, reza, faz as nossas oferendas, e, enfim. Aquele momento, para mim, é o êxtase. Eu fico cego, eu não enxergo ninguém mais. É uma conexão muito forte. É muito além.
É como se eu tivesse literalmente com toda a minha ramificação anterior, com toda a minha ancestralidade junto comigo, como se eu terminasse ali. De tão paz que eu fico. Tá todo mundo aqui. Desde quando tudo começou, tá todo mundo aqui agora. Eu sinto toda essa energia. E eu quero explodir, porque é uma coisa muito louca. E aí eu choro, e aí eu canto, aí eu quero cantar muito, aí eu quero rezar muito, aí eu já me cedo, me emociono. Então é o momento que é o que mais me encanta dentro do culto. É aquilo que entra na questão da ancestralidade mesmo, Real. né? E tipo assim, quando eu falo de ancestralidade, que vocês estou acompanhado com uma galera geral, que é literalmente. A gente não tá vendo. Não, é literalmente uma Mas- galera geral espiritual mesmo. Cara, você acha que muitas vezes é tipo assim, igual você fala assim, essa felicidade. Porque eles ficam felizes também. Muito. Né? Eles ficam felizes. Muito. Tipo assim, eles estão muito mais evoluídos do que nós, mas eles também têm a felicidade. Você acha, assim, agora veio que passou na cabeça, fala que às vezes vem um negócio doido. Você acha que, tipo assim, às vezes eles falando assim, pô, a gente tá conseguindo. Sinto. Tá ligado? Porque, tipo assim, porque a gente, quando a gente fala da escravidão, a gente esquece que antes da escravidão, os primeiros reinados, os primeiros grandes, assim, foi continente africano. Exatamente. Os grandes. Então, assim, a história negra não é apenas esse buraco horroroso que existiu da escravatura, que como quer ser pintada. Porque aí existe até uma relação de uma menosprezar. Exato. Ah, escravidão... Não, cara. Foram reis. E rainhas que foram escravizados. Que foram escravizados. Essa colocação. Exata. É verdade. E antes de serem escravizados também, Era- era as grandes potências. Né? Isso entra muito no contexto de que quando eu estou em momento de oração, fazendo uma reza, um oriquim, uma dora que seja, eu fico pensando, imaginando, e me vem isso na cabeça, e me vem essa sensação de... Calma, que isso é uma coisa que me emociona muito. De como e de o quão longe foi a nossa luta, do quão longe foi uma era que nós éramos todos felizes, e que nós foram nos tirado isso de forma esdrúxula, e que hoje a gente está lutando para trazer isso, mas continuamos ainda ali, ó. A gente está no jogo ainda. Eu fico imaginando eles lá atrás, tipo, essa galera toda deve se emocionar muito, vivenciar muito isso, porque a gente está colocando a cara hoje num latrocínio que foi feito com a nossa cultura, com o nosso povo. Essa energia é uma energia que entra no mix quando eu estou em oração, porque eu tenho um lance de me sentir muito naquela época, de me sentir muito próximo desse povo. Óbvio, né? Eu sou um cara preto, dentro do culto religioso. Mas o êxtase que me dá é porque vem toda essa história, e aí eu sinto a superação. Eu já acho que eu sou a galera que sofreu e que eu tô aqui na frente, que eu vou para cima do negócio. Né? Quando, na verdade, eu sou literalmente a galera que sofreu, porque eu faço parte dessa ancestralidade. Você sofreu e está sofrendo. Exatamente. Né? E na luta, então é um momento muito mágico. É um peso também, não é? Muito. É muito pesado, grande. né? É muito pesado. Muito pesado. Muito, muito. Em algum momento você fala assim, cansei. Todos os dias. Aí eu acordo pensando nisso. Eu vou dormir feliz, contente, falando, cara, eu não sei do que seria de mim se não fosse minha religião, meu culto. É um mix de uma loucura total, né? É um medo e um prazer. Começa com medo e finaliza com prazer. Cara, quando a gente fala dessas coisas assim, vai muito, igual eu falo assim, é muito difícil para eu conseguir entender muitas coisas, porque vai muito além do que eu posso imaginar. Né? Quando a gente fala dessa força toda, vai muito além do que eu posso imaginar. Então, por isso que eu gosto de perguntar mesmo. Vou perguntar, vou perguntando. Não, e é gostoso, porque falar é se escutar, né? Eu acho muito importante isso. E eu falo que é uma terapia, né? Conversar e falar sobre a minha religião é uma terapia. E aí entra um prazer a mais, que é poder falar. Poder sentar aqui e falar para você. A minha casa de candomblé funciona assim. Olha, lá em casa a gente... nos terreiros de candomblé hoje já tem pessoas formadas, já tem pessoas que têm uma formação, que estão lutando. Então, cara, literalmente estar hoje na 88 é sentar no lugar de fala, né? Isso é importante, isso é uma questão de resistência, é uma questão de poder dizer, a gente tem beleza pra caramba dentro do nosso culto, né? Independente de todas essas situações. E quando você fala, assim, dentro da casa hoje tem pessoas formadas. Né? Então entra na questão familiar mesmo. Muito familiar. O pai não quer ver o filho formado? Exatamente. Igual, minha mãe ela sempre falou assim, ó, Binho, estuda, que uma enxada é mais pesada do que uma caneta. Do que uma caneta.
né? Então, assim, minha mãe, ela fez até a 4ª série. Meu pai fez até a 1ª. E ela sempre falava, estuda, estuda, porque sem estudo você não vai a lugar nenhum. Exatamente. Né? E assim vai indo. Muitas pessoas não têm essa, não vou dizer essa influência, não tem essa cobrança. Há muita. Por quê? Porque também... Já vem, já não tem o hábito. Na verdade, a criação já não foi. Não já segue. foi marginalizada. Exatamente. Então, assim, não tinham acessos. Ah, não pode entrar. Então, aí quando você chega numa casa de candomblé, que aí tem lá uma pessoa que fala assim, não, peraí, você quer estar aqui? Tudo bem. Mas você não vai estar só aqui. Você tem que trabalhar, Sim. você tem que estudar, você vai ter suas responsabilidades e dar seus pulos aí, meu parça. Exatamente. Não é só brincar de viver, não. Exatamente. Vamos viver porque tem que ter a luta. Né? Então, isso também vai salvando vidas. Salvando vidas. Eu falo muito esse lance da questão de ter uma formação, principalmente porque isso te dá literalmente uma evolução e uma segurança a mais para você estar dentro de um culto e você ser parte de algo e lutar por algo e defender algo com armas. A sabedoria é a maior arma que a gente tem. Sim, e que ninguém consegue tirar. Né? E que ninguém consegue tirar. Exatamente. Tentam, mas não conseguem tirar. Então, quando a gente fala isso, a gente fala por quê? Isso vem muito de uma questão de você ter um culto hoje que não tem, né? Não existe uma Bíblia, não existe nada. Nosso culto é pura oralidade. O candomblé é pura oralidade. É o mais velho que passou pro mais novo, que vem em forma de resistência e chegou até aqui hoje e a gente luta por isso. Então, se a gente tem pessoas com instrução para lidar com isso, por isso é importante da formação, instrução para lidar com isso, a gente consegue fazer uma preservação maior sobre isso, a gente consegue colocar uma galera que tem noção, uma galera que tem conhecimento para poder falar, isso aqui é uma joia. Como é que uma informação se perpetua por milhares e milhares de anos depois de um massacre violento como foi? Até mesmo que houvesse, entre aspas, bíblias, elas possivelmente foram destruídas. Foram destruídas, exatamente. Né? Elas foram destruídas. Então, realmente, é passado de pai para filho. Né? Contexto família. Entendeu? Vem passando de pai para filho, né? Quando fala dos orixás, eles vêm passando. Exatamente. Vem passando conhecimento. E a questão do estudo também é de extrema importância. Não que, você vai estudar, você tem que estudar, porque se você não estudar, você não vai ser um nada. Não. Não é nesse fator. Porque tem pessoas que não fazem faculdade. E estão super bem. Ok. Mas existe uma coisa também que é de extrema importância. Por exemplo, quem faz as leis? Se eu não tiver alguém lá que me represente para fazer as leis, Exato. Normalmente elas vão continuar sendo para me derrubar. Exatamente. Né? Então a importância de ter um aumento de pessoas negras no poder assim Exatamente. é de suma importância por conta muito disso também. Exato. Para ocupar os cargos no qual dominam a sociedade no contexto geral. Que se a gente fala que é de uma democracia, a democracia ela tem que ser democrática. Uhum. E a democracia não é apenas a votação, barará. Ok, beleza, tem essa tal de votação aí. Mas se você pega lá no parlamento que 99,9% é branco, 99,9% é homem, quais são as leis? Quais são as probabilidades das leis beneficiarem as mulheres? Exatamente. Quais são a probabilidade das leis beneficiarem os negros? Né? Então, a questão do estudo é de suma importância. Por isso que é a primeira coisa que é tirada. Exato. Né? Pra tirar a força. Pra tirar a força ali. Mas também ainda na religião, as religiões de matrizes africanas, candomblé, umbanda, enfim, eles têm uma ligação muito grande com a natureza. Total. Né? Você pode discorrer um pouquinho assim? Na verdade... Como que é essa ligação? A ligação é extrema da natureza, né? Parte do princípio que os cultos de candomblé, pós a escravidão, eles eram feitos nas senzalas que ficavam dentro dos matos, né? Então, ali, usava-se os recursos que ofereciam aquele lugar, né? Eu falo que o candomblé, ele é uma das religiões que mais valoriza a natureza. Então, quando a pessoa chega dentro do terreiro de candomblé, vou te citar 3 situações aqui. A pessoa tem que tomar um banho de folha. Então, a gente vai buscar as folhas lá, colhe as folhas, faz um ritual chamado de sassãe, onde a gente vai fazer a quinação daquelas folhas. Algumas casas fazem no pilão, outras fazem na mão. E aí se reza, encanta aquelas folhas, para que aquelas folhas liberem o sumo da energia, para que a gente possa tomar esse banho e nos purificar.
Quando a gente vai fazer um processo de iniciação, a gente tem um determinado dia que em uma das ritualísticas a gente leva o neófito para a cachoeira, para que ele tome um banho de cachoeira e que sejam feitas algumas oferendas na cachoeira, natureza novamente. Quando a gente faz um processo de passagem de um babalorixá, de um filho de santo, já com a sua cidade de tomada, quando há o falecimento, é feita uma ritualística onde se entregam as coisas para a natureza. Então, a nossa ligação com a natureza é extrema. Extrema. Tanto na questão do animal, o vegetal, é extrema. Porque é dali que nós buscamos as nossas forças e tiramos as nossas forças. Então, as pessoas denominam hoje no candomblé no Brasil, na África é um pouco diferente, mas no culto brasileiro, no culto tradicional, é um pouquinho diferente. No candomblé, que é uma religião de matriz africana, que tem uma diferença, depois a gente fala sobre isso, que é uma religião de matriz africana, a gente tem lá, na praia, Iemanjá, na estrada, Ogum, na pedreira, Itaxangô, no rio, tá Oxum, na cachoeira, tá Oxum. Então, cada ponto desse se tornou um ponto de equilíbrio, de energia, de força de cada um desses orixás. E tudo é ligado à natureza. Tudo é ligado a esse conceito de natureza. Então, a gente trabalha basicamente 100% voltado à natureza. Na casa do meu babalorixá, recentemente, a gente estava conversando sobre isso, que teve uma cerimônia lá de Iroko. E aí é uma entidade, né, do culto afro-brasileiro, e ele é representado e consagrado através da árvore de Iroko, que é uma árvore milenar, sagrada, enfim, tem vários preceitos e ritualísticas que se fazem para Iroko. E aí a gente estava falando do quão importante é, e aí a gente chega lá e vê aquela galera toda, todo mundo cantando, dançando e feitas ritualísticas em torno de uma árvore. Que para muitos é uma árvore, né? Mas para nós é um orixá vivo, né? E que a gente sente aquela energia, e aí você vê durante a cerimônia aquelas árvores balançando, aquela coisa como se a natureza respondesse aquilo que a gente está fazendo. É surreal, é surreal. Então tudo nosso é ligado à natureza. Absolutamente tudo. Cara, eu só vou criar um ponto aqui que você falou as pessoas vêem uma árvore ali e a gente tá vendo o orixá em vida ali, né? Uhum. Que muitas vezes tem esse olhar de fora, você, mas estão ali cultuando uma árvore. Mas quando você tá lá dentro de uma igreja, você não tá ajoelhando num altar? Exato. Né? Você não tá ali ajoelhando para uma imagem, para um crucifixo, vai variar de cada religião, vai lá passar a mão no Buda, né, para dar sorte. Não tem todas essas questões. Bota o Santo Antônio de ponta cabeça, bota o Buda virado de costas, o elefante com a barriga pra cima. Isso. Aí na hora que a gente vê, mas tá lá cultuando uma árvore, né? Então assim, né, cara, cada um no seu quadrado temos que minimamente respeitar, né? Minimamente respeitar. Você não precisa lá cultuar uma árvore. Exato. Não precisa. Fica tranquilo, tá tudo bem. Você não precisa ir lá no terreiro xingar alguém. Não precisa. Da mesma forma que ninguém vai lá na sua igreja te xingar. Exatamente. Se te xinga, oh meu Deus do céu, eles estão apontando pra mim. Enfim, né? Cara, eu ia perguntar um negócio, só que fugiu completamente, cara. Tá. Acontece. Você falou que tem uma diferença da religião na África e aqui. Falar desse assunto é um assunto bem bacana. Porque a gente até falou sobre isso, né? O gancho de partida foi uma das colocações que você nos apresentou. Aliás, que você nos recordou. Quando vieram da África, então foi dividido para que eles não tivessem força para relutar a imposição. Sim. Só que vem galera de vários lugares. E dentro da África existe o culto de matriz africana, mas cada local específico se tem um culto. De uma forma assim para que fique um desenho mais claro. Então, vamos entender que quando chegou no Brasil, veio uma galera de Abeokuta, Nigéria, e veio uma galera de Serra Leoa, que eram pessoas que tinham cultos diferentes, mesmo que ainda seja diferença regional, mas era diferente. E a África é muito cheio de vários dialetos, né?
tem o criô, aí fala em Yorubá, aí tem, então... E aí essa galera, elas tinham a mesma energia, eles tinham o mesmo segmento de culto, mas diferente. E aí vinham pro Brasil. Aí chegar no Brasil, juntar metade de um lugar, metade do outro, outra metade do outro. Vamos criar um candomblé. E aí, o que veio já foi, basicamente, muita coisa perdida ou misturada de vários lugares. E, além disso, eles tiveram que resistir para poder manter o culto. Então, hoje, o culto do candomblé ele é muito distante do culto tradicional iorubá. Porque junto com o candomblé, com a criação do candomblé, veio a crença, veio a questão do Santo Antônio virar Ogum virar São Jorge, aquele lance na Umbanda Nossa Senhora é Oxum, que, né, o sincretismo já misturou, então já veio aquela coisa misturando por conta de obrigação de ser e de estar, não podia cultuar. Então se distanciou bastante do culto tradicional iorubá. Mas é um assunto que eu falo que eu tenho clareza, porque hoje eu estudo muito sobre o culto tradicional iorubá e vivo o candomblé, de que tudo isso, ainda que seja distante ou diferente de como é na África, se tornou ancestralidade. E tudo aquilo que se torna ancestral e funciona, se deve reverência. Sim. Né? Então, existe essa diferença muito grande, e aí depois, no meio do caminho, já entrou a Umbanda, e aí já entrou outros cultos também, que são cultos de tradição não, são cultos afro-religiosos, afro-brasileiros, na verdade. São mais abrasileirados. Mais abrasileirados ali, né? E tudo mais. Então, se distorceu um pouco do culto da África. Um pouco não, bastante do culto da África. Então, quando a gente fala do culto na África e do culto no Brasil, a gente, só de olhar um vídeo, a gente vê, nossa, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito diferente. Muito, real, total. Eu acho que, de verdade, o que é igual são os orixás, e ainda assim, algumas coisas ainda são diferentes com relação a isso. Mas a forma de cultuar, a forma sacra da situação é completamente outra. É porque também acaba havendo a mistura aqui dentro, Sim, né? oxigena, né? Acaba havendo a mistura. Porque se a gente pegar qualquer religião, a gente vai pegar no contexto histórico, começa de uma forma, Exato. E muitas vão sendo moldadas, né? Algumas a fins de... né? Enfim, né? Exatamente. Alguns propósitos Alguns ali, propósitos. né? Alguns propósitos vão mudando, vão se alterando ali por conta do passar do tempo também. Sim. E no caso do candomblé, por exemplo, aí tem um fator que é muito mais relevante, que foi essa tentativa de apagamento de tudo. Sim. Né? E tentativa, e não vou dizer que quase conseguiu, mas apagaram muita coisa. Muito. Então, assim, é uma coisa quase que inimaginável Sim. trazer exatamente como era. Como era. Mesmo porque quando a gente fala de África, né? A África não é um país. Né? A África é um continente enorme, com inúmeras culturas ali dentro. Exatamente. Né? Então, tipo assim, é a mesma coisa aqui no Brasil. A gente tá aqui em São Paulo, e o Brasil é um país. A gente tá aqui em São Paulo. Se a gente vai pro Nordeste, as coisas são totalmente diferentes. A forma de falar. Total. Né? Até a religião é diferente. Muito, Até muito. A religião, todas, catolicismo, candomblé, tudo é diferente. Não, as religiões de matriz africana é um absurdo, cara. É discrepante. Eu tive na Bahia, e da Bahia eu fui para Sergipe. E aí a gente foi fazer uma visita lá em Sergipe, não foi para nenhum terreiro, a gente foi comprar alguns tecidos e tal, que é uma cidade maravilhosa, linda. E aí depois, num dado momento, na conversa no carro, que a gente foi da Bahia até Sergipe, fui dirigindo. Tava aí meu pai de santo, minha mãe de santo. E aí a gente foi dirigindo e conversando. A gente já saiu de São Paulo para Bahia, já tem uma diferença. Da Bahia para Sergipe, e a gente falando de macumba, né? Falando de terreno. Da Bahia para Sergipe, eu já falei assim, mano, quero voltar para... Tô num território completamente desconhecido. Ponto de pesquisa. Exatamente. Ponto de pesquisa, né? Cara, mas é muita diferença. Qual que mais aproxima? Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia. Não desfazendo dos outros estados, mas o conhecimento que eu tenho, até onde eu pude estudar e me aprofundar, são bem próximos. Nossa, eu não imaginava que São Paulo seria. Sim. De verdade. Sim. E logo em seguida vem Minas Gerais também, que tem... Me lembrei agora que tem grandes casas de candomblé em Minas Gerais. Os outros lugares não que não tenham. Não conheço, então não consigo falar. Não, mas assim, o que tá falando... Não é nem falando mal, de forma alguma. O que mais se aproxima com o da África, assim. Ah, sim. Não, com o da África... É, com o da África. Não. Nenhum. Não tem. Os mais, dentro do Brasil, os mais parecidos é Rio de Janeiro... Dentro do Brasil, os mais parecidos ali, o povo que cultua o Queto, sendo Queto, Jeju, Nagô, que são
as nações diferentes, tá ali entre São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia. Tem a mesma linha. Segue ali uma coisa que você sempre vê que muda alguma coisa por questões de ser regional, assim. Mas, né? Agora, da África, não tem, tá tudo muito distante. Eu pensei que a Bahia chegaria um pouquinho mais próxima ali por questão geográfica, por questão histórica também, né? Cara, eu falo que Rio de Janeiro também. Eu falo que a Bahia é o berço da civilização iorubá. Mas a nossa África no Brasil é a Bahia, né? A nossa África no Brasil é a Bahia. Ainda que seja, tá distante da... Tá distante ainda, né? Pra caramba. Mas boas pedaladas. Não, igual falando, não que seja ruim, muito pelo contrário, mas é que... É muito distante e ficou distante. E aí não teve também uma galera que teve oportunidade na época de fazer essa ponte, de ser acessível. A regra era massacrar e não deixar rastro de nada. E mesmo se tentar agora... Hoje está acontecendo uma coisa muito engraçada. Hoje, as religiões de matriz africana, elas estão crescendo no Brasil. Então, assim, pessoas que trazem os seus oluôs, babalaôs da África para fazer as suas iniciações, ou vão para a África para se iniciar, que é o caso do meu babalorixá, que viajou para a África inúmeras vezes para conhecer a cultura, enfim. Então, eles estão conseguindo se aproximar mais do Brasil e trazer. Só que, claro que dá um choque, né? Um choque muito grande, né? Porque é uma diferença muito grande, muito grande, né? Então, você tem que estar antenado ali. E você acaba mexendo com toda uma doutrina ali, né? Você mexe com muita coisa. Existe um intercâmbio ali, né? A pessoa conhece lá. Exatamente. Traz pra cá, mas assim, implantar já é mais difícil. É difícil. Né? Porque aí você vai mexer com muita coisa. Você vai mexer né? com muita coisa. E além do muita coisa, você vai mexer com muita crença, com muitas questões muito pessoais de sensibilidade, de sentir, de amar. Alguém falar pra você, não, você não é desse santo, esse santo não existe. E uma suposição, né? Não que isso aconteça, mas supostamente. E aí você vai e fala, eu fiquei todos esses anos cultuando um santo que não existe. Então a parada é nesse nível, assim, tá ligado? Transcende, né? Muita coisa. E você até comentou, essa parada de, por exemplo, Ogum e São Jorge, é de fato mesmo que era uma questão, por exemplo, porque existiu isso até com Nossa Senhora Aparecida, né? Embranqueceram Nossa Senhora Aparecida. Sim. Né? Tipo assim, você não pode cultuar, então, vamos embranquecer, vamos dar um nome nosso aqui, europeu aqui, brasileiro, né? Pra conseguir levar adiante. De fato é mesmo? Então, por exemplo, Ogum é São Jorge? Na verdade, assim, né? Eles fizeram essa comparação por uma necessidade dentro de uma época que não se podia cultuar de fato o ferro do Ogum. Não podia nem falar a própria língua, né? Exatamente. O ferro do Ogum, o ajubó do Ogum, o ibá do Ogum, que seja. Então, foram fazendo denominações de aproximações. Então, São Jorge tem uma espada, está num cavalo, tem uma aproximação muito grande com Ogum, ou melhor, tem uma aproximação mesmo que pequena com Ogum. Então, São Jorge é Ogum. Isso virou regra. Né? Então, tem gente que coloca lá, samba do Jorge barra Ogum. Samba de Nossa Senhora, festa de São Benedito barra tal santo, né? Isso virou regra. E aí a matriarcada dessa situação, desse culto, ficaram devotos, né? As matriarcas ficaram devotas daquilo. E aí foram empurrando que tinha que continuar, mesmo depois de um processo, de uma necessidade não existente. E aí a galera vem trazendo isso. Então, você pega hoje as grandes senhoras de candomblé, elas têm lá as coisas do candomblé, mas elas têm um altar na casa delas, que está lá o Ogum, a Nossa Senhora Aparecida, porque ficou com aquela resistência de abandonar, né? Que as pessoas falam assim, não, hoje a gente tem que se libertar disso, hoje a gente tem que se libertar dessas correntes. E aí eu escutei uma senhorinha falando, ela falava assim, não, hoje eu posso cultuar meu Ogum, tudo bem. Mas quando eu não podia, quem deu a cara foi São Jorge. Então eu não vou esquecer dele. Quando eu não podia, ele veio e falou, não, pode cultuar meu nome. Porque tudo que eu pedia para algum na imagem de São Jorge eu tinha. Então tem uma questão de gratidão ali, né? Exatamente. Tem uma questão... A cultura africana, cara, o sofrimento, ainda que foi o pior, não nos tirou uma das coisas mais importantes do ser humano. Não nos tirou a vontade, a felicidade, o amor, a compaixão. Porque você imagina só se essa galera toda resolve se revoltar. Querer justiça. Queremos justiça. E a gente não quer justiça. A gente só quer estar bem. Igualdade. Igualdade. Respeito.
Né? Imagina se quisesse Na justiça. verdade, esses dias eu até falei, nós não queremos nem igualdade, nós queremos equidade. Queremos estar todos em situações... Com as mesmas oportunidades, assim, né? Pra todo mundo conseguir enxergar legal e ficar todo mundo na mesma posição. Porque hoje uma igualdade não seria justa também. Não seria justo. Né? Porque uma igualdade partindo de ponto de partida diferente, bem diferente. A partir de hoje todo mundo pode se candidatar, beleza, mas quais as condições que a gente teve para estar ocupando esse lugar? Exato, Então realmente a palavra correta é equidade. Equidade. Perfeito. Imagina se quisesse justiça. Aí sim... Não, já era. Aí o pau ia comer. que aí entra até a questão do sofrimento, ele engrandece também, né? É claro que a gente não espera, não tem que ser dessa forma. Sim. Mas acabou engrandecendo e aumentando o amor, o carinho, a paz. Sim, e brigando por... Olha como que é. Estamos brigando por paz. Por paz. Não estamos brigando por guerra. Estamos exatamente. brigando por paz. A gente só quer parar de morrer. Exato. Né? Essa é uma fala muito forte. Aí eu replico que é a mesma fala que a gente tem pelos gays, travestis, lésbicas, transexuais, homossexuais, pelo baiano, pelo nordestino, pelo mineiro, porque é óbvio, eu sempre falo, não comparo a minha causa com as demais. Uhum. A história mostra, não preciso dizer para você que uma outra causa, ainda que seja fortíssima, não teve um contexto, um impacto histórico tão grande e que repercutiu de forma tão agressiva como essa. Não que as outras não sejam importantes, né? Eu costumo classificar. E justamente se atentar para que as outras não passem um impacto como a gente passou, né? Então, é lutar por uma maneira geral de só querer paz. Isso. É uma questão de andar de mãos dadas. Exato. Né? Independente de quem seja. Né? Cara, você falou são vários gatilhos que vai dando aqui. Você falou uma parada que também... o matriarcado. Né? Normalmente, as religiões em si... ela é patriarcal. Quando a gente fala do candomblé, ela é mais matriarcal. Matriarcal. É isso mesmo, né? Totalmente. Porque começa, principalmente aqui no Brasil, lá, a questão das baianas do acarajé, que vendiam o acarajé para comprar liberdade. Exatamente. É sobre isso mesmo, né? Então, então dá uma diferença, para quem tá olhar assim, dá uma diferença de uma religião patriarcal e de uma matriarcal? Muita diferença. Muita diferença. Eu particularmente, eu vejo que hoje, no candomblé, a gente tem... vamos de um princípio. Enquanto as mulheres faziam rodas no candomblé, cultuavam o sagrado, faziam as ritualísticas, os homens ficavam espalhados em volta para avisar ou para dispersar caso viesse os capitães dos mares. Proteção. E quando eles apanhavam, sofriam, eram essas mães de santo que faziam as compotas, as ervas, para cuidar dessa galera. E sempre tinha lá uma mãe, né, uma líder mulher, no contexto de mãe mesmo, dentro desse culto. Então, o culto é matriarcal. Hoje ocupam-se espaços... Hoje o homem ocupa espaços de liderança, mas a maioria deles, das grandes casas, são filhos ou netos dessas grandes senhoras, né? Dessas grandes mulheres que presidiam os terreiros e que, enfim, tudo começou de um ponto de mulher. Tanto é que as nações foram difundidas através de 3 princesas que vieram da África, e aí, depois disso, cada uma foi para um lado, enfim. Mulheres. Então, é um culto matriarcal. E as responsabilidades do candomblé, até hoje, pelo menos eu preservo muito dentro da minha casa, é matriarcal também. Então, assim, a Yajubuna da minha casa, ela é uma mulher, porque ela cria as pessoas que vão se iniciar para o santo. A gente tem lá a Eked, que cuida, que zela. Então, assim, as responsabilidades femininas na casa de candomblé são as maiores responsabilidades, independente do babalorixá ser masculino ou feminino, né? Você está na posição de um homem ou de uma mulher. Apesar do babalorixá ser homem, na casa ser homem, exatamente, o respeito à mulher ainda sobressai, grande, né? E é uma coisa que pode ser muito só o que eu penso, né? Mas é o que eu imprimo de tudo isso. Então, a maioria das situações em casa, eu literalmente me afasto para que as mulheres tomem posições, né? Para dirigir uma situação. Olha, vamos combinar, vai ser assim, vai ser assado desse jeito, tá tudo bem, tá tudo ok? Beleza, então agora quem toma a decisão são vocês. Eu acho bonito isso.
Na casa do meu babalorixá, por exemplo, as mulheres que fazem a roda de candomblé. O que é a roda? O início do candomblé começa-se com xirê, né? Independente da festa, e aí as mulheres dançam até que se cante para todos os orixás, e aí comece as ritualísticas da festividade específica. E lá ele fala, eu gosto de ver minha casa com mulheres na roda, porque isso traz muita representatividade, isso traz muito um empoderamento feminino, uma importância da mulher dentro do candomblé, né? Porque isso é uma questão ancestral, é uma questão que começou dessa forma. Então isso é resgatar a cultura, valores, preservação e tudo mais. E trazendo da importância da mulher dentro do candomblé e estendendo para a sociedade. Para a sociedade, exatamente. Né? Porque assim, nós temos uma sociedade patriarcal. Total. E olha o caminho que a gente segue. Exatamente. Né? Se fosse um pouquinho mais matriarcal, será que seria esse mesmo caminho? Não seria o caminho, acho que mais harmônico? Ah, muito mais, muito mais. Né? Porque eu penso assim também, muito mais. Eu também, cara. Eu falo, as mulheres não dominaram o mundo ainda, mas um dia vão. E quando dominar, o negócio melhora. Tem umas, bom. Tem umas 3 ou 4 que eu vou tirar da lista de dominação. Se eu puder brecar, eu breco. Senão dá ruim? Não dá problema. Brava demais? Não, mas eu acho que é super concordo com isso, super. Cara, eu acho que só o fato de você ter o poder de gerar um outro ser humano, seja ele um homem ou uma mulher, isso já te coloca numa condição de dádiva, uma condição divina. Acima. Acima. Muito acima. Como é que você fica 9 meses com outro ser dentro de você? Com perdão da palavra, um parasita. Um parasita, exatamente. Né? E aí, o que vai para além é você fazer, educar e aquele ser criar uma característica, uma personalidade que não vai de encontro com o caráter, com a sociedade, com aquilo que é do bem, e você ainda ter coragem e sofrer de vê-lo ou atrás das grades ou morto. Olha que fraternidade, olha a distância que vai o amor de uma mulher. Né? E partindo desse ponto aí, se a gente for pegar o homem, ele tem um papel. Só. Doação de esperma. Só. Genitar. Só. Porque, de resto, toda a responsabilidade, tudo fica em cima da mulher. Muito. Né? Cara, a minha casa de candomblé tem 30 e poucas pessoas, a maioria é mulher. Você imagina qual é a minha luta com relação a isso. E eu tenho, acho que 2 ou 3 mulheres lá em casa que são casadas. O restante são tudo mães, solteiras, tipo, trabalha, estuda, faz faculdade, aquilo, outro, e cuida dos seus filhos. Eu não vou me colocar no papel de pai? Isso é louco. Não vou me colocar no papel de vô? É lógico que eu vou. É evidente que eu vou fazer isso, porque porra, é uma luta, cara. E não é fácil, né, cara? Não é, cara. Não é. Cara, eu costumo falar em sala de aula e na maioria dos lugares assim, eu falo, cara, eu sou muito pró-mulher, cara. Muito, muito, muito. Eu acho que não se dá o valor necessário, eu acho que não se dão as condições necessárias, eu acho que muitas vezes é muito subestimada. Né? Cara, como pode uma mulher ganhar menos que um homem fazendo a mesma coisa? Né? Então, assim, eu sou muito pró-mulher. E a galera até pergunta assim, ô Binho, você tem vontade de ter filho? Eu falo, cara, eu tenho vontade e tenho medo ao mesmo tempo. Principalmente eu tenho vontade... Puta, filha menina, cara, deve ser sensacional. Mas e o medo? O medo do seguinte, a mulher não pode sair para um ponto de ônibus sem medo. Exato. Não pode pegar um ônibus em paz. Exato. Não pode estar em casa, não pode ter um relacionamento em paz. Porque às vezes ela tem que pensar, puta, será que eu vou ser agredida? Será que essa pessoa vai se voltar contra mim? Vai vir para me matar? Então, assim, o meu medo é esse, cara. Então, assim, eu sou muito pró-mulher e, infelizmente, a gente vive num país que parece que você é meio contra, né? Total. Vai tudo pro caminho oposto. Mas, enfim. Continuando aqui. Cara, você poderia falar o significado das guias? Vamos lá. Bom, no candomblé a gente conhece como icãs ou fio de conta, né? E aí, cada santo tem a sua contagem e a sua cor como representatividade. Então, hoje, por exemplo, eu estou usando um fio de Oxóssi no meu santo, né? Então, esse fio azul aqui é a cor que representa meu santo. Aqui eu estou usando um fio de Exu, que é uma mistura de várias cores, né? Como uma mistura de tudo, um contexto de tudo, uma junção de tudo. Exu é o universo, Exu é o mundo. E aqui eu estou usando um fio que eu ganhei. Isso aqui é um breve que eu ganhei na ilha de Itaparica, quando eu fui conhecer o culto de Baba Egum, numa casa tradicional do culto de Egungun, lá na Bahia. E aí tem o fio azul, que é do Ogum, tem o fio dourado, que é de Oxum. Então, cada fio carrega a contagem da quantidade de pedras ou miçangas
e a cor específica daquele orixá. A contagem de pedras ou miçangas, ela vai variar só pelo orixá? Ou, por exemplo, eu sou iniciante, é uma quantidade? Não, ela varia pelo orixá e pela casa. Né? Tem casa que, por exemplo, tem muitos lugares que fazem o Full Oxóssi no 7. Esse que eu ganhei, ele tá no 14. Né? Então, vai variar de acordo com a casa, com a casa de candomblé, da forma que eles aprenderam com as suas matrizes, né? É que já vi alguns maiores, outros menorzinhos, um com essas conchinhas, assim. Sim. Aí eu pensei, mas será que é uma questão de hierarquia? E tem esse lance da hierarquia, né? Esses fios que eu estou usando hoje, incluindo isso aqui, são fios já para pessoas que já passaram pelas suas ritualísticas sacerdotais, já tem suas casas abertas ou não, mas que já tem idade e grau para isso. Salvo exceção, os fiozinhos, salvo exceção não, os demais, aqueles fiozinhos pequenininhos, mais simplesinho, é para pessoas que ainda estão no processo ainda, para que se alcance suas imperiais. Tá, então os mais fininhos são para os iniciantes, aí quando vai alargando, aumentando, quanto mais robusto for, exatamente, maior o tempo de casa, maior isso. E na verdade, ele pode ser até fino e ser um fio muito pesado. Porque o que vai depender também é do que compõe esse fio. Se tem um coral, né? Se tem uma pedra mais específica, então ele já é um fio mais pesado. Você falou que eu tenho uma paixão, um amor muito grande, e acho que é um dos mais, não vou dizer polêmico, porque não é polêmico, mas é o mais endemonizado, né? Principalmente pelo cristianismo, vamos dizer dessa forma. Exu. Exu. Quem é Exu? O que é Exu? Quem é Exu? O que é Exu? Vou começar respondendo o que é Exu. Exu é isso aqui que está acontecendo agora. Exu somos nós nesse exato momento. É a movimentação, é a transformação, é o fato de nos conhecermos hoje e nos sincronizarmos num assunto bacana e nos conectarmos dentro de uma conversa. E isso repercutir para quem está assistindo, que vai tocar, de repente, no telefone, no celular de quem nunca escutou falar sobre Exu e agora vai olhar e vai falar, nossa, o que está falando de Exu? E isso vai entrando num processo de transformação, de fazendo essa coisa ficar extremamente universal. É a comunicação, é a troca, é o contato, é o olhar, é o tocar. É o Senhor dos caminhos. É aquele que tudo enxerga, que tudo vê, que tudo conhece. É aquele que atirou a pedra ontem para acertar um pássaro hoje. Eu tenho isso tatuado. Exu. Eu tenho isso tatuado aqui no ombro. Né? Então... Cara... Ai. Então, vamos lá. Pelo contexto que você está falando, né? Então, assim... Exu é tudo. Certo? É essa energia que tá rolando aqui. Correto? Então, se eu tenho uma energia negativa, então não é Exu que é ruim. Não. É eu que sou negativo. Eu que estou negativo e estou transpassando isso. Assim, não, Exu que tá falando. Exatamente. Né? Tô endemonizando ali. Por quê? Porque é o meu coração que não tá bom. Exatamente. Né? Então, se eu tenho um coração bom, se eu tenho uma energia legal... Tá tudo legal. Tudo flui, né? O ato da endemonização, ele surge quando as religiões já estavam dentro de um contexto de se ramificar dentro delas mesmas. Então, as pessoas elas não conheciam, né? Elas não tinham conhecimento daquilo. E tudo que não é eurocêntrico é errado. É errado. Então, as pessoas encontraram uma forma. Eu falo que o pessoal que mais cultua Exu é a igreja evangélica. Esse dia eu fiquei pasmo. Eu falei assim, olha... Eu estava assistindo um lance lá de uma mulher falando lá, uma palavra muito bonita, inclusive. Nossa, me fez parar para escutar a pregação dela e tal. Daqui a pouco a outra se estribuchou lá e ela falou... Tranca-Rua chegou. O outro... Eu comecei a olhar e falei, gente, eles não estão indo nem na minha casa. No meu terreiro não tá baixando nem Tranca-Rua mais. Tá difícil de conseguir fazer uma gira, porque tá todo mundo correndo com isso.
será que eles estão partindo pra esse novo viés agora? Estão sendo convertidos? Mano, eu senti eu senti isso. E aí, tira a Maria Padilha do corpo dela. Não, sabe? Você começa... Aí eu falei, não sei. Ou eles estão errando a sintonia, a GPS tá com sinal péssimo, tá chegando na igreja e tudo mais. E aí é um bagulho muito... É um lance muito forte. A placa da igreja tá mais iluminada. É um lance muito forte. E eu até achei que eles estavam fazendo parte do lance da propina. Tudo bem. Vai que... né? E aí, você fala, cara... E quando, na verdade, você chega dentro de uma casa de candomblé ou de um banda que seja... Você vê lá filas e filas para uma consulta com o Exu e a pessoa senta e fala, olha, eu não tenho o que comer em casa, olha, eu tô passando por uma situação assim, eu tô passando por uma situação assada. E aí você vê a movimentação que o Exu faz na vida daquela pessoa, envolvendo outras pessoas para que resolva o problema daquela pessoa. Então, eu queria entender aonde está esse Exu, a não ser esse que eu conheço, que eu cultuo e que eu vivo, que nós vivemos dentro da religião de matriz africana, né? E a galera, elas colocam um lance muito bizarro, assim, tem coisas muito magníficas, assim, tipo, a mulher tava lá no altar, lá com 3 pessoas, o pastor jogou uma água, uma de Padilha, uma de Mulamba, uma de não sei o quê. Eu falei, são bons, hein? Falei, mano, que sistema forte, entendeu? São bons, hein? Eu falei, eu preciso dessa água aí na minha casa, porque o pessoal aqui de casa não tá firmando muito, né? Acho que não tem essa água aí. Não tá chegando muito bem, não. Tá chegando muito bem, não. E aí é um lance que se tornou banalizado, né? Banalizado é porque as pessoas associam Exu com a vadiagem, né? Com aquilo que é negativo, com aquilo que é um encosto, né? Não é, cara. A pessoa que deseja o mal do próprio pai, da própria mãe, do próprio irmão, que defraga palavras de poderes negativos em cima da pessoa dentro de casa. Porra, depois de tudo isso, você sai e fala que o Exu tá no corpo do outro. Não é? Cara, o que eu sempre escutei muito deles assim é o seguinte: se isso for do seu merecimento, você vai alcançar. Sim. Né? Se você deseja mal a alguém, cara, isso vai voltar pra você. É lei do retorno. A galera entende muito o lance do tipo assim, você chega lá, paga e consegue. Me ensina esse lugar que eu tenho uma par de coisa que eu preciso conseguir. Não é assim? Tava procurando. Queria Droga. Pessoal, acabou o episódio aqui, porque eu trouxe ele aqui porque eu queria pagar pra conseguir alguma coisa. Não deu certo. Vai rolar. E aí, a galera não entende que por mais que você queira, tem que existir uma conexão. Cara, a gente vai invocar os elementos da natureza, as forças da natureza, até mesmo um ato de sacrifício de animal, para que você tenha energias boas, para que você esteja no seu estado de espírito, que os seus ancestrais, seus orixás estejam com você, te dando clareza, discernimento, caminhos abertos, amplitude na sua visão. Não é para você ir lá, fazer uma oferenda, ficar dormindo e esperar alguém bater na sua porta e falar: oi, você fez uma oferenda, hoje eu vim trazer aqui um emprego para você. Ah, não? Pô, não vai rolar. Queria, hein? Eu tentei, por isso que virei pai de santo. Porque acho que uma galera, no geral, pensa assim, né? Pensa. Foi Deus que me deu. Né? Ah, cara, e não é bem por aí. Se você não acordar cedo e não for fazer... me ensina essa receita. Ela é literalmente o remédio da alma. A sua alma estando bem, você estando um dia com cuidado com a sua alma, tudo é mais fácil na sua vida. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele não vai trabalhar por você. Não vai. De repente, vai trabalhar com você. Toca o telefone, aí você tranca a rua. Você me entregou um negócio ontem, currículo. É tal lugar, tô te mandando pra tal lugar. Né? Vai lá. E mesmo assim, que sabe que a pessoa fala assim, não, mas eu vou ter que ir até lá? Não. Né? Vem até aqui. A gente conhece um pessoal assim, a gente conhece. Que é mais ou menos essa pegada. Então aí as pessoas, elas começam a endemonizar uma coisa que não tem nada a ver, cara. É uma outra realidade. Minha família é toda católica. Eu e minha prima somos as únicas pessoas da minha família que somos de candomblé. Agora você imagina, minha avó, mãe do padre da igreja, né? Que ela dormia e acordava na igreja. Minha criação foi toda católica. Eu fiz catequese, primeira comunhão, crisma, dei aula de catequese, dei aula de perseverança e ia ser padre, porque eu ia pro mosteiro, convento, nem me lembro como. E do nada foi pro mundo. E do nada eu tive uma situação de passar mal numa festa dentro da igreja católica, mas era uma festa, era uma missa afro, e eu passei muito mal naquele dia. Porque tinha tabaque, e tinha as baianas entrando com algumas oferendas, eu nunca esqueço desse dia.
E aí eu não tava entendendo muita coisa. E logo na sequência eu já tive um lance de... apaguei quando acordei. Nossa, você tava estranho, você tava aqui. E aí não teve assim a galera que falou, não, mano, pega na mão, vamos levar em tal lugar. Não, eu fui atrás sozinho porque eu falei, tô dando defeito, tô pifando. Tá dando chute aqui. Tá dando, Dando curto-circuito aqui. Tá dando uns problemas no HD. Falei, não, calma. E aí eu fui, né? Aí foi minha chegada na religião foi nessas condições. E eu não tive muito tempo de escolha, foi tudo muito rápido. Você não chegou, né? Não, eu fui jogar. Vem cá! Né? E hoje eu dou graças a Deus por isso. Muito por isso. Hoje eu dou graças a Deus. É uma coisa muito engraçada. Minha mãe fala muito isso. Ela fala, filho, graças a Deus você tem a sua religião. Porque eu sempre fui muito desprendido de tudo. Eu saí da minha casa com 14 anos e tá tudo legal, vamos morar sozinho. Aí comprei um carro com 16. Sabe essas coisas assim no ápice? E quando chegou o meu momento, eu senti que... E aí hoje eu acordo todos os dias e eu falo, caramba, foi ontem. E hoje já tá nessa proporção toda. Exu na minha vida. Exu na minha vida é isso. É aquela frase que causa muito impacto ainda. Nunca foi sorte. Sempre foi Exu. Isso causa muito impacto. Causa, cara. Você vê... E a galera tem uma repúdia, né? Tipo, você sai na rua com as suas indumentárias de roupa de candomblé, e assim, a galera ainda olha meio estranho e tal, mas ninguém olha o crente. Não, que tá de terno, gravata, falando mal dos outros. Do nada, no meio do sol, batendo na sua porta de manhã, tá tudo legal. Tá suave. Né? Esses lances que são os lances, assim, que que dói, né? Dói, porque é todo dia dói, isso, né? Dói porque você vive toda hora isso, né? Você é obrigado a conviver com isso, né? E no candomblé, tem demônio? Não existe. Demônio não é parte do nosso culto. Entendeu? É esse ponto que eu queria chegar um pouquinho. O demônio é cristão, né? Exato. O demônio é cristão. E o demônio é cristão que foi tão... Não vou dizer assim de criatividade, que não seria essa palavra, mas por falta de palavra melhor, que não achou um demônio na religião dele. Não. Foi buscar alguma coisa que eles não gostavam. Exatamente. E ele é o demônio. Sabe por quê? Porque assim, o demônio é cristão. Ok? Cara, como que ele quer... foi buscar lá no povo de matriz africana a pomba. Recebe seu demônio na sua igreja. Agora, nem o demônio deles quer frequentar o culto deles, ele quer fazer freelance com o nosso negócio. Ah, pelo amor de Deus, gente. Não dá, né? Quer rolar um free. Tá pagando terceiros agora. Tem que pagar os royalties, né? Não tem, cara. Tá você não vê ninguém falando, só plagiando. O demônio fulano de tal. Por quê? Porque eles sabem. Por demônio ser uma entidade cristã, eles sabem o poder do demônio dentro do culto deles. Cara, tem uma parada que Raul Seixas falava muito. Nós somos Deus e o diabo. Sim. O diabo e Deus está dentro da gente. Né? Então, a forma que eu vou agir com você, que tá me dizendo. Eu tô num lado mais lado de Deus ou mais lado de demônio? Exatamente. Só que nós, como covardes, nunca vai colocar a culpa na gente. Claro que não. Sempre vai terceirizar. Sim. Né? Então, é mais fácil, né? É mais fácil. É mais confortável. Isso. Não. Eu errar? Não. Você acha que eu ia fazer isso? Não, foi o demônio que fez isso. Né? Então, assim, é uma covardia realmente. E aí, às vezes, acaba até se apropriando de duas palavras que fazem parte de uma cultura, de um contexto que, de repente, nem seja o significado, né? Se a gente for lá olhar demônio, anjo caído do céu, que negou Cristo, aquele lance todo, aquela situação toda. E é um assunto bem polêmico que eu vou dizer. Dentro de Cristo também morava um demônio. Né? Se você entrar dentro de um conceito todo, você vai entender que existe umas paradas e uns lances que não tem explicação a não ser essa. Quando eu falo dentro de Cristo, é dentro de toda aquela galera que colocou um cara lá e pregou a mão, a outra mão, o pé, e tá tudo certo, e aí foi morto, crucificado, ressuscitou no terceiro dia. Ou seja, a parada já está envolvida ali entre anjos e demônio, uma coisa meio nesse sentido. Se a gente pegar teologicamente, né? Por quê? Porque isso envolve pessoas, isso envolveu atitude de pessoas. Isso envolveu postura, comportamento de pessoas. E de fato todo mundo tem um Deus e um demônio dentro de si. E se todo mundo vem com bem e o mal, Deus e o demônio dentro de si. E quando Jesus veio, ele veio como homem. Exato. Ele veio como homem. Ele veio como homem. Tanto que ele sangrou como homem. Como homem. Chorou como homem. E morreu como homem. Né? Então, sim, de fato. Né? Mas é mais fácil você pegar o tranca-rua, que não foi morto, crucificado, no nada. Bebia, fumava, vivia na encruzilhada, na esquina, ou o Zé Pilintra, que gostava de uma festa, ou o povo da malandra. É mais fácil esse povo. E aí entra uma questão muito delicada. Um pastor evangélico foi fazer uma consulta há uns anos atrás, lá na minha casa de Candomblé. E ele disse assim,
A igreja evangélica, ela sempre vai bater contra a igreja, o candomblé e o culto de matriz africana. Eu falei, mas... Porque eu me senti desconfortável com a procura dele sobre uma consulta dentro da minha casa de candomblé. E ele falou assim, eu estou com questões que a palavra transmitida por alguém da minha igreja não está me trazendo respostas. E aí, a gente começou a conversar, foi um jogo de búzios, inclusive, que eu fiz para ele. A gente começou a conversar, bater um papo. E aí ele falou, cara, quando a gente está na igreja, que Deus manda uma palavra, ela serve para 3, 4, 5, 200 pessoas. E na sua maioria das vezes, a gente é tocado por assimilação com o que a gente está vivendo. O que aconteceu aqui nesse jogo de búzios que você fez para mim foi surreal. Porque você está falando de mim, para mim, 100% de mim e aquilo que eu preciso escutar de mim mesmo. É claro que ninguém vai querer deixar nossos tranca-rua da consulta, nosso jogo de búzios florescer. Porque quando você chega dentro de um terreiro, o Exu não vai falar, todos vocês, um sinal, o Exu Mor tá mandando. Não, ô fulano, vem cá, para de palhaçada, você tá com papagaiada, vai arrumar um serviço, vai isso, aquilo, outro, faz isso, aquilo, outro. Vai tocar onde você não quer. Vai tocar onde você não quer. Cara, o meu primeiro contato foi com o Exu Veludo. A médium que tava recebendo, ela não me conhecia. Né? Sentei na frente. Ele falou, cara, por uns 25, 30 minutos. Sem parar. Ele falou da minha vida. Coisas que absolutamente ninguém sabia. Que tinha acontecido. Que estava acontecendo. E que aconteceram. Depois do que foi falado. E eu não vou negar, mas eu sempre achei, mano, tem uma galera que tá metendo louco, né? Mano, é aquilo lá, você vai lá, você vai dando corda ali, a pessoa vai recebendo e depois vai falar. Cara, quando ele começou a falar, eu falei, mano, é impossível. Porque ele começou a falar assim, coisas que eu ficava ouvindo assim, eu falei assim, mano, como pode, cara? Foi uma coisa assim, surreal. Agora você imagina como que essa galera lidar com isso. A intenção deles é sim, sempre diminuir, porque o poder e a magia... E outra, tem mais um detalhe. O custo Zero. É zero. Custo zero. Entendeu? Pô, você vai num lugar, toma uma palavra, deixa eu falar pra você, faz isso, aquilo. Você vai tomar um banho disso, vai fazer uma oferenda assim, assado pra alimentar sua força nesse campo da sua vida, vai alimentar tal entidade pra te trazer essa prosperidade. É algo pra você. Quem é que cuida? Isso é uma questão muito minha. Eu não estou falando mal da religião evangélica, jamais. Mas é literalmente colocando pontos de vista, colocando os pontos e respondendo pontos de ataques que a gente sofre com frequência. Como é que você lidar com a pessoa depois que ela chega lá e faz uma confissão para o pastor de que está passando por vários problemas? O que é depois disso? Como que é o trabalho disso? Aí é a oração, aí faz a oração, aí vai no dia da oração, aí tem o culto da libertação, culto disso, culto daquilo, e aí esse problema ele vai se resolver. Ok, é um caminho de cura da forma que vão as coisas. Agora, isso é abrangente demais. A pessoa chegar dentro da minha casa de candomblé e falar assim, eu vivi em cárcere privado do meu marido há tantos anos, meu marido era evangélico, eu apanhava do meu marido, meus filhos iam vendo tudo isso, e depois à noite eu tinha que ir para a igreja. Se é no candomblé, os irmãos se juntam, vai lá dar um pau no marido dela, rebenta ele no cacete. Com razão. Bota ela pra dentro do barracão, fala, vai morar aqui agora até se levantar. E tá tudo certo. Tá pagando com o que ele fez. Você tá entendendo? Né? Elas por elas. Né? E tá correto. Igual você falou, não é desrespeitando nenhum tipo de religião. Sim. Mas são pontos. São pontos a serem discutidos e serem falados. Exato. Daí, da mesma forma que atacam um lado, a gente defende do outro. E vamos seguir o barco. Exato. Né? Não adianta também só amém, amém, assim seja. Não, assim não dá. Não pode, né? É muita passividade, muita resistência. Não dá. Exato. Respeito tudo. Sim. Mas igual no episódio anterior a gente falou bastante disso. Sim, respeito muitos, mas tem algumas coisas que eu não concordo. Sim. E se eu não concordo, eu acredito que tem que ser falado. Em todas as religiões. Em tudo na vida, né? Em tudo. Eu não tenho que concordar com tudo. Exato. Eu não tenho, se eu concordasse com tudo, amém, 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 cara, pra onde a gente vai?
A gente tem que discordar, a gente tem que discutir, tem que Tem debater que ter e melhorar. opinião, porque isso Exato. vai gerar questionamento, e onde gera questionamento, vai gerar discussões e debate, e onde gera discussões e debate, a gente alcança o maior número de pessoas e a gente chega mais próximo daquilo que, de fato, é benéfico. E mesmo assim, ainda não vamos agradar todo mundo, então vai vir um processo. Mas são processos que, pautas que vão ser colocadas, que vai trazer mais pessoas envolvidas e engajadas nisso. Eu acho que colocar o seu ponto de vista é fundamental. E é uma deficiência muito grande do ser humano hoje, né? Sobretudo nos dias atuais. Nos dias atuais. Né, se opõe, se retrai com relação a algumas coisas. Mas o caminho real é esse. Se você não concorda comigo, eu não quero dar na sua cara. Né? E não é bem por aí, cara. Imagina só, eu gosto de Charlie Brown. Se eu só conversar com quem gosta de Charlie Brown... Não, você entendeu? Pô, mas peraí, o cara gosta de forró. Ah, mas eu não gosto de forró, não vou conversar com ele. Mas peraí, não, deixa eu entender o que é o forró. Deixa eu ouvir o forró pra falar que eu não gosto, pelo menos? Exatamente. Pô, ouvi, gostei. Aprendi uma coisa nova. É o aprendizado que ninguém tira da gente. Isso não é tudo na vida. O contraponto ele é importante pro aprendizado, senão não há aprendizado. Sim, total, senão, real. Toda certeza é burra. Toda certeza. Toda certeza é burra. Alguma coisa pra falar? Algum recado pra dar? Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade do lugar de fala. E quando eu digo lugar, é a cadeira mesmo, de sentar aqui, bater esse papo e sobre todos esses assuntos que a gente abordou e a forma como eu me senti confortável com relação a isso. E é muito importante agradecer esta oportunidade, porque é mais um passo que eu vou dar e que eu estou dando em prol da resistência, da luta, em prol de trazer as coisas para uma maneira mais próxima de uma consequência positiva, de um resultado positivo. E que tenham muitos mais passos benéficos aí. Que é isso aí. A correria, a luta é pra isso, né? Exatamente. Cara, Leandro, obrigado pela aula, pelo papo, de verdade, de coração. Eu que agradeço. Muito obrigado. De coração mesmo, cara. E volte mais vezes. Vamos trazer mais assuntos. Que tem bastante, viu? Tem bastante. Quero trazer um pessoal pra gente fazer um bate-papo com a galera, com todo mundo. Faz. Quem ficou até aqui, pessoal, obrigado. Curte, compartilha, comenta, segue a gente no canal, segue a gente no Insta, segue o Leandro no Insta também. Se gostou, não esquece, comenta, galera. Comenta do que vocês querem conversar, comenta o que vocês acharam. E é isso aí, pessoal. Obrigado, até a próxima e valeu!